E mais, repare, em sede de que órgão é que foi aceita a candidatura do Adalberto? Em sede do Comitê Permanente. Portanto, e mais, criou-se um grupo de sábios, no caso, são os mais velhos, né, das forças políticas em causa, portanto, onde passou quer a candidatura do Sr. Adalberto, bem como do malogrado de feliz memória, o Raul Danda. Violação grosseira à lei dos partidos políticos e mesmo ao regulamento eleitoral daquela força política. Assim sendo, com esses vícios todos de que o processo padece, de que o processo padeceu na altura, o Tribunal Constitucional não fez senão, claro e bem, anular, de facto, o 13º Congresso Ordinário do Partido UNITA. Dizer que, a nível da nossa jurisprudência do Tribunal Constitucional em concreto, não é estranho isso. Em 2009, o Tribunal Constitucional anulou o Congresso do Partido da FNLA. Quando nós fazemos esse tipo de historiografia, é para dizer legitimar a atuação atual, porque houve outra. Eu não percebo esse tipo de locuções que trazem. Não, qual é o objetivo de trazer esse tipo de história? A decisão, a deliberação de qualquer tribunal fundamenta-se em doutrina. Não, está bem, mas quando nós queremos abordar aqui a legitimidade ou não... Está a justificar o porquê de fazer essa comparação? A Vaz falou não interrompido. Está a falar da jurisprudência, isso todo mundo já sabe. Não está a falar do caso em concreto. Não, quando falou que baseia-se na jurisprudência, na doutrina, está a falar da jurisprudência no geral, não está a falar do caso em concreto. Esta decisão não é baseada nisso. É porque nós fazemos às vezes aqui uma historiazinha para embelezar. Eu penso que essa questão devia ser abordada com alguma objetividade, é só isso. Não, mas é a mesma objetividade. Faz favor, não interrompa mais. Toda e qualquer deliberação, decisão, provinte de qualquer tribunal, funda-se na lei, doutrina e a jurisprudência. Jurisprudência, no fundo, são um conjunto de decisões tomadas pelos tribunais. Portanto, em sede do caso em apreço, há uma jurisprudência firmada pelo Tribunal Constitucional, okay? Relativamente ao caso do partido FNLA, portanto, em 2009. Em 2007, houve um congresso da FNLA e foi anulado em 2009. Em 2019, a FNLA realizou um congresso, aliás, a nível da província do Ambo, também foi anulado. Portanto, porque a razão é que, em relação ao Partido UNITA, se houve inobservância da Constituição, da lei e dos estatutos, bem como do regulamento eleitoral desta força política, não deve ser, de facto, anulado. Deve sim, portanto, aqui cumprimento escrupuloso da lei e mais. Aliás, por força do número 2 do artigo 177 da nossa Constituição, as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório. E começamos a ver que, de facto, há aqui um cumprimento escrupuloso por parte deste órgão, por parte da UNITA, no caso, em relação ao acórdão preferido pelo Tribunal Constitucional. Quando o presidente Samacuva reassume a liderança, há aqui, de facto, o cumprimento escrupuloso de uma orientação, de uma deliberação, do acordo do Tribunal Constitucional. É o funcionamento normal desta força política. Portanto, aqui, de facto, o acordo... No fundo, o que está a tentar dizer é que não fez diferente de outras situações, portanto, não tomou uma decisão especificamente por ser esse partido. Mas, mais uma vez, como lhe perguntava, Beto, porque é importante falarmos disso, porque está no acórdão. Por sinal, Conceição, deixa-me só retificar aqui, não foi um acórdão lido na íntegra pela televisão pública de Angola, foram apenas alguns pontos deste acórdão, não foi refere-se a má fé. Mas, mais uma vez, pronto, perguntava-lhe isso e associando, como lhe dizia, é alguém que sabia que tinha que o fazer, porque é que não o fez antes? Ali reside a má fé. Portanto, permita-me, faz favor. O Adalberto sabia que tinha cidadania portuguesa, ainda assim candidatou-se, não é? O Adalberto sabia que até o dia 10 ainda não tinha perdido a cidadania portuguesa. Entretanto, em sede do Comitê Permanente, disse que o assunto estava resolvido. Isso está em sede do acordo no Tribunal Constitucional. Sim, lá está. Eu penso às pessoas que, antes de emitirem qualquer tipo de comentário, e não é atenção, não, claro que não, porque que leiam de facto na íntegra. E quem for a ler aquele documento, eu acho que um estudante de terceiro ano do curso de Direito, porque até lá já deu Direito Constitucional... Não, você não pode dizer isso, sabe por quê? Não, eu vou só interromper um minutinho, por favor, permita-me só. Essa sua locução... Sim, não é muito correta. Deixa-me falar. Se falar isso, é minha opinião, está a dizer que o voto vencido é de uma pessoa mais básica. Não está a dizer. Pois, temos que ter cuidado com o que falamos. É minha opinião. Se o acordo não fosse tão esclarecedor assim, então não teria um
vencido. O voto vencido é por falta de não, o voto vencido quer dizer que quem quer que leia não tem que todo mundo concordar com os termos abordados no acordo. É normal, pois, mas não precisa fazer reforço ao Betico. O Betico consegue defender-se muito bem. Não, a minha questão, eu preciso mesmo de esclarecer isso. Pois. Porque a ação agora faz aqui uma ligação direta. O voto vencido quer de alguma forma dizer que o acordo não está bem esclarecido? Não, não estou a dizer isso. Estou a dizer quando ele diz que mesmo um aluno do terceiro ano, se ler o acordo, irá compreender e perceber que estava tudo na normalidade dos factos. Não é verdade. Que os factos que o acordo esclarece são sim, portanto, passíveis de contradição. Só vou lhe dar um tempo para falar, sozinha. Não, falo. Eu estou no uso da palavra. Não, porque a Claudete quer esclarecer um elemento que eu provoquei aqui. Deixa eu falar. Pode falar. Houve, de facto, uma fé, na medida em que o candidato em causa sabia que, até o período em que ele disse, em sede da Comissão Permanente, que já tinha perdido a nacionalidade portuguesa, não tinha nada perdido a nacionalidade portuguesa. Portanto, e com base a esses factos e outros constantes em sede deste processo, o Tribunal Constitucional proferiu este acordo. E repare que o relator do acordo, em concreto, não é qualquer figura a nível do nosso saber jurídico. Pelo contrário, é tão só o pai do direito civil angolano, o professor Carlos Buriti. Do meu ponto de vista, prestou um bom serviço à nação face a este acordo. Muito bem preparado, tecnicamente, portanto, em função dos factos, chegaram ao conhecimento do Tribunal Constitucional. Relativamente aos militantes que interpuseram esta reclamação, podemos assim considerar, em sede do Tribunal Constitucional, tem de facto legitimidade para o efeito, porque são militantes. E repare que a UNITA, na sua contestação, o que é que diz? Diz que muitos dos militantes, pseudo-militantes na perspectiva deles, que interpuseram este assunto em sede do Tribunal Constitucional, não tinham legitimidade porque não são militantes. Pelo contrário, em sede do ofício para o Tribunal Constitucional, verificou-se que essas pessoas até foram delegadas ao Congresso. Mas a UNITA mentia mais uma vez em sede do Tribunal Constitucional que esses meus militantes nunca foram militantes da UNITA. Bom. Ou seja, que não foram delegados ao Congresso. Mas há na lista onde esses tais militantes assinaram e com posições na lista, 44, 94, 55, estão lá. Portanto, foram essas pessoas que interpuseram a ação por via da legitimidade que lhes é otorgada do ponto de vista legal. Agora, deve ser-se cumprir o acordo proferido. Há uma questão só, porque eu sei que já não tenho tempo para abordar essa questão, Claudete. Duas questões que vou falar sobre isto. Não vou continuar a fazer defesa sobre este assunto, está feito, e a UNITA tomou uma posição clara. Mas já está a defender, São? Eu não... Sim, posso defender essa posição. Defender o Adalberto? Não, posso posicionar... Não, mas também podia ser, se fosse o caso. É angolano, não há problema nenhum em relação a isto. Se não acho certo, eu posso defender, se pode ficar descansado. Certo. Ora, gostava de falar sobre a situação da posição da UNITA em relação ao não retorquir e não contestar a decisão do tribunal. É uma decisão que me parece política meramente. Eu penso que, em algum momento... Tecnicamente não. Eu penso que tecnicamente não. Eu penso que, em algum momento, a UNITA deve vir explicar os factos todos que são levantados. Por uma razão simples, por causa da mácula. Se politicamente não é estratégico perder-se tempo em retorquir, do ponto de vista da idoneidade, da imagem da instituição, em algum momento seria bom que publicamente viessem esmiuçar todos os elementos que foram portanto, colocados como sendo irregulares por parte deles. Acho mais, se algum meio de comunicação puder convidar os líderes desse partido para explicarem algumas questões que foram levantadas no acordo, eu acho que seria sensato para todo o país. Sim, senhor, fica aqui e aí não ter que ser eu a fazer aqui levantamento de informações que nem domino tão bem. Outra questão, por exemplo, que era interessante abordar, e se calhar numa dessas entrevistas poderão fazer aos líderes, tem a ver com um dos aspectos que a senhora venerada juíza aborda, que é a eventual extemporaneidade em relação à anulação ou não do Congresso. Isso não se impõe. Pois, isso não se impõe. Mas são questões que... Fica aqui a sugestão. Sim, que eu gostaria que... Como angolana, gostaria de ouvir em voz própria. Agora sim, a linha da Conceição. Relativamente ao timing. Da UNITA, primeiro é preciso ver. Relativamente ao timing, a lei não estabelece um período em que quem se sentir lesado em sede do Congresso, não há aqui um timing estabelecido a todo instante. O que é que o acórdão faz nesse sentido? Estabelece de que, como não há um prazo estabelecido, então o prazo é até a realização do outro Congresso, do Congresso a seguir.
até este interregno, as pessoas têm legitimidade para, de facto, impugnarem qualquer decisão ou deliberação proferida em sede deste Congresso, que é o 13º. Agora vão realizar o 13º, novamente, no caso. Portanto, e uma das orientações saídas em sede deste acórdão é que a direção central, saída do 12º Congresso de 2015, deve voltar às funções, sim, a sua organização e composição. Não, deixa-me falar, faz favor. Vai mesmo matar, não temos mesmo mais tempo para continuar neste tema. Sim, eu vi, contrariamente aqui a minha querida amiga São, quando diz que é mais um acatamento do ponto de vista político e não técnico, não, Isso falando da posição da UNITA em relação aqui há um cumprimento da Constituição e das instituições estaduais, no caso aqui em particular o Tribunal Constitucional, por parte da força política. Não vai, portanto, refutar, não vai recorrer por questões de estratégia política. Não, mas pronto. Mas aqui cumprimento. Estão a cumprir, mas cumprindo podem sempre recorrer, aqui não é? Cumprimento da Constituição, no caso, não parte lhes impede do de concorrer, certo? UNITA. E chamou-me, fiquei assim impressionado em relação ao discurso do presidente Isaías Samakuva, quando disse que, apesar de tudo, também é uma bela oportunidade esta deliberação, esta decisão do Tribunal Constitucional para o presidente Isaías Ngola Samakuva, disse que também é uma bela oportunidade para, de facto, reobservarem algumas diferenças internas em sede do partido em causa. Ora, portanto, está um alto dirigente daquela força política a expressar que, de facto, a nível interno há coisas que não vão bem, obviamente, e faz parte de qualquer organização, a UNITA não é exceção. Agora, quero acreditar, e a UNITA aqui é a força política na oposição de maior peso, não é? O que eu espero é que, de facto, superem esta crise que está agora a assolar esta força política, porque num Estado democrático de direito, o partido governante, quem governa, quer sempre uma boa oposição, uma oposição saudável que, de facto, estimule o debate político. Mas isso não pode ser só retórica. Isso não pode ser só retórica, Cláudia. Não consigo mais ter 2 minutinhos, por favor. Temos mais tempo, temos mesmo que passar para os próximos assuntos.